pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do canal Direito e Diálogo e hoje a gente trouxe esse convidado especial que é o pré-candidato a vereador de Vila Velha, Patrick, e vai falar um pouquinho pra gente agora. Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Né? Já contemplo os 3 horários, mas é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos bater um papo e estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida e também apresentar as nossas ideias, as nossas propostas, para que as pessoas que estiverem nos assistindo possam nos conhecer e também observar nas nossas redes sociais e nos acompanhar cada vez mais. Patrick, fala um pouquinho dos seus projetos para Vila Velha. Pois eu, para quem não me conhece, né, meu nome é Patrick Oliveira, eu sou guarda municipal no município de Vila Velha já há 12 anos, né, faço parte da primeira turma da guarda municipal. A minha bandeira sempre foi a questão da segurança pública. Eu vim de um berço onde que eu respirei isso, né. O meu pai foi militar, né, da Polícia Militar, por 30 anos, né, chegou ao último posto de coronel da polícia, e eu fui criado no quartel, né, pelas militares femininas que ficavam me olhando enquanto meu pai trabalhava. Então, assim, eu fui criado naquele ambiente, sempre fui, assim, muito fã da atividade policial, e acabei que indiretamente isso foi entrando dentro de mim como uma inspiração. E o tempo passou, fiz faculdade, me formei em administração, fiz uma pós-graduação em marketing e trabalhei muito tempo na área de comércio exterior, mas quando eu tive a oportunidade de prestar um concurso para a guarda municipal, que eu fiz uma prova apenas para mim ver como que estava meu nível de escolaridade em termos de concurso. Eu passei e decidi largar o que eu estava fazendo naquele momento, que era que eu estava trabalhando numa empresa de importação, e resolvi ir para a área de segurança pública, que era a Guarda Municipal. Vila Velha, naquele momento, estava respirando a segurança pública, porque a gente tinha elegido em Vila Velha um prefeito que era policial federal, que foi o Rodney Miranda. Ele nos capacitou através da Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Depois ele armou a Guarda Municipal de Vila Velha. E a Guarda de Vila Velha, desde lá para cá, vem dando um show na questão de segurança pública. Nos tornamos uma referência no Brasil em termos de segurança pública, de recuperação de veículos, de atendimento à população. Na época da paralisação da PM, nós entramos numa atividade essencial que foi a nossa... estabelecemos, de fato, o porquê que a Guarda Municipal veio e para que ela veio. Para que ela veio? E desde aquele momento a população hoje prefere muito mais acionar a Guarda Municipal do que a Polícia Militar, sem desmerecer, né, o trabalho da polícia. Mas então isso veio me cativando desde a minha infância. Prestei o concurso, passei, me tornei um guarda municipal e trabalho hoje na questão da segurança e também do trânsito. É bom falar do trânsito porque o trânsito é algo que mexe com todos nós. Sim. Precisamos... E leva um nível de estresse, né? Muito grande. Então, assim, precisamos do trânsito para nos deslocar e precisamos do trânsito para que possamos fazer os nossos negócios, né? Tudo depende do trânsito. Então, a partir do trânsito, eu encontrei um nicho que é palestrar sobre segurança no trânsito, ou seja, eu junto a parte da segurança pública com a parte do trânsito. Sim. Então, eu ministro palestras sobre segurança no trânsito, eu ministro palestras muito para as empresas de forma gratuita, com apoio da Galvan, que incentiva esse projeto do Maio Amarelo, sobre o Maio Amarelo, né, sobre palestras voltadas do Maio Amarelo, que esse ano, por exemplo, foi sobre a paz no trânsito depende de você. E também em épocas de CIPAT, que as empresas precisam, né, de palestrantes sobre segurança no trabalho, a gente também ministra sobre trânsito em trajeto, que é como que um funcionário deva sair e chegar no seu ambiente de trabalho, ou
como ele deva sair e chegar no seu lar. Sim. Então, a gente trabalha nesse aspecto. Essa é a minha função, essa é a minha metodologia, e estou à disposição da cidade agora, enquanto pré-candidato, para a gente criar linhas, argumentos, propostas na área, principalmente que eu trabalho, que levanto, é a bandeira da segurança pública. Uhum. Segurança pública hoje é essencial. Uhum. Nada funciona se não tiver segurança pública. Eu lembro que na época da paralisação da PM, Uhum. Que foi um caos. Foi, isso daí já tem uns 7 anos, inclusive. Mais ou menos. 2017. Foi. Isso aí. Daí eu tava entrando no exército nessa época Isso. aí. E você lembra muito bem, né, que chegou tropas, né, de brigadas, né, Do Rio, de Janeiro. Minas, veio um pessoal aí, bastante Foi gente. tenso. Veio e fizemos um trabalho que foi o quê? O hospital não funcionava se não tivesse presença da guarda. Uhum. A ambulância não poderia sair se não tivesse a presença da guarda. Sim. A escola não funcionava se não... Então, assim, tudo dependia da segurança pública. Uhum. Então, podemos contemplar que segurança pública é algo essencial. É uma necessidade, né? Não é um Sim. luxo. Exatamente. Mas nós vemos e observamos diariamente que, por parte de muitos governantes, infelizmente, eles não investem como deveriam investir. Uhum. E quando eu falo investimento, eles deveriam investir principalmente na pessoa do agente de segurança pública, dando condições financeiras, Uhum. de dignidade, condições de trabalho com estrutura de apoio de psicólogos, assistentes sociais, condições adequadas de trabalho, um banheiro digno, Uhum. um material de trabalho, um armamento essencial. Sim. Eu não posso ir para um fronte de enfrentamento se o meu adversário, o criminoso, ele tem um armamento mais letal do que o meu. que o seu. Aham. Então isso é um absurdo. Fica desproporcional. Exato. Eu não posso ter uma estrutura hoje jurídica onde que eles estão mais preocupados com a conduta do policial com a conduta do criminoso. Sim. Eles estão muito mais preocupados em saber aonde que o policial ou o ator de segurança errou Uhum. do que justamente julgar a causa que levou aquele crime a acontecer. Sim. Sim. Então a gente está num dilema muito complicado. Uhum. Estão desprotegidos, né? E eu preciso saber da sociedade o que que ela espera, o que que ela quer. Se ela quer, de fato, que a gente haja conforme o rigor da lei, Uhum. conforme... Porque eu, quando entrei numa instituição de segurança, eu jurei defender o cidadão a custo da minha vida. Uhum. Então, se eu tiver que eliminar um bandido, um criminoso, para salvar uma família de bem, assim eu farei. Uhum. Só que depois eu vou ter que arcar com as Com as consequências consequências. da vida daquele cidadão, daquele miliante, que muitas das vezes, injustamente, eu acabo sendo punido. Uhum. Então, a gente precisa, através das leis, a gente precisa, através dos novos representantes, desde quando o mundo é mundo, a gente fala que a gente precisa renovar, que a gente precisa colocar pessoas novas. Desde quando o mundo é mundo, a gente fala que a gente tem que acabar com a corrupção e isso nunca acaba. Então, peraí, alguma coisa está errada. Eu acho que o erro não está nos políticos, não. Porque os políticos são espelho de uma sociedade. Sim. Então, se eles estão lá e são representantes da sociedade, logo, quem é corrupto não são eles, Sim. é a sociedade. Então, a gente precisa mudar a nossa cultura. E a minha proposta é a gente fazer desde do período infantil, desde o período da educação básica, a gente introduzir matérias de cidadania, onde que a gente trabalha trânsito, onde que a gente trabalha bons costumes, onde que a gente trabalha a questão de matérias anticorrupção, Uhum. matérias que possam afetar a cultura da humanidade. Então, mais do que levantar a bandeira da segurança pública, porque hoje a gente tem que trabalhar duas vertentes. A gente tem que trabalhar o básico, para que lá na frente, a longo prazo, a gente tenha um resultado. Um bom reflexo. Exato. E a gente também tem que trabalhar a questão imediata, para que a gente possa dar um limite no avanço da criminalidade, da corrupção, das coisas que acontecem.
Falei muito, né? Não, Que isso. Então, aproveitando aí que o senhor já pegou a primeira guarda, né? A primeira turma da guarda, veio já de uma família que já segue o militarismo. Então, como que foi fazer parte dessa primeira turma, chegar na guarda já com essa criação militar que o senhor teve? Então, foi uma história assim bem complicada. Por quê? Porque eu trabalhava numa empresa e a minha formação, né, foi, como eu disse aqui, me formei em administração, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing. Uhum. E aí eu recebi uma proposta de trabalhar numa empresa de importação. Na época, olha que curioso, na época existia um incentivo no estado que era o Fundap. O Uhum. Fundap era um incentivo que as empresas recebiam para poderem atuar no estado do Espírito Santo sem alguns encargos de impostos, e isso fazer com que atraía várias empresas de importação naquele momento. E aí, quando eu estava trabalhando lá, e eu passei no concurso, eu falei assim, cara, eu preciso orar a Deus para saber o que eu vou fazer agora. E aí eu fiquei num dilema. Cara, eu ganhava X, né? Eu ganhava, assim, muito bem, e eu ia para um concurso onde que eu ganharia, assim, menos do que a metade do que eu ganharia lá. Uhum. Então eu fiquei assim, caramba, financeiramente isso não vai ser muito bom. Mas às vezes existem situações que a gente tem que dar um passo para trás para a gente dar dois para frente, né? Exatamente. Então, assim, você largar um conforto, você largar uma situação financeira e você seguir o seu coração, seguir a sua vocação, Uhum. Dá um muito certo medo. dá um certo medo. Mas você tem que ter coragem para fazer isso. Sim. Uhum. E eu tinha ouvido falar assim, tinha ouvido da minha mãe, ela falar assim, olha, você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque se você estiver ganhando bem, mas você for infeliz, isso não vai ser uma benção para você. Você vai Sim. acabar de uma hora ou outra, você vai Frustrado. frustrar, você vai ter problemas. Uhum. Agora, se você ganhar pouco, se adaptar naquilo, mas ser feliz naquilo, isso você pode voar em outras áreas pelo fato de você estar motivado. Uhum. Sim. E aí eu orei a Deus e eu falei assim, cara, eu vou pro concurso, que é o que eu quero, que é o meu sonho. Uhum. E eu fui. Dei um frio na barriga, porque eu falei, caraca, você Mundo tem que se novo, adaptar, né, financeiramente, muita coisa. E fui. Quando eu cheguei lá, na academia de polícia, a academia de polícia civil, que a Cadepol, Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ela forma policiais da Civil, da Sejus, de várias instituições, né? É uma escola. Sim. E aí, nós fomos para lá. Nós tivemos o privilégio de ter a honra de ser formado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e tivemos a melhor formação possível. Uhum. Professores conceituados, renomados, pessoas bem de boa instrução. Só que nesse meio existe um ou outro que é uma tendência ideológica diferente da minha. Sim. Eu sigo uma linha mais da direita, mais Uhum. conservadora. E aí você tem pessoas inteligentes, intelectuais, mas que são de esquerda, Sim. com outra linha de pensamento. Aham. E houve um fato muito curioso, porque uma socióloga, que era também professora da UFES, bem renomada, né? Eu até quero mandar um abraço para ela aqui. Não sei se ela vai estar assistindo, a Nelma. Professora Nelma, naquele momento eu discuti com ela, no bom sentido, de discordar dela sobre um fato que ela falou sobre na época de 64, do golpe militar. Uhum. Eles se referem à revolução como golpe militar. Uhum. E outros se referem como revolução. Sim. Uhum. Até por alguns historiadores como Revolução Gloriosa, né? Sim. Sim. E aí, ela falando que aquilo elas sofreram perseguição, sofreram abusos, e foi uma época que realmente manchou o país e tal, tudo mais. E aí eu pedi a palavra naquele momento. Até então ninguém me conhecia, Uhum. né? Ali foi, eu acho que nos primeiros dias de aulas, e eu falei com ela, olha, professor, eu discordo, com todo o respeito da sua palavra, porque em 64 o Brasil estava numa iminência de virar um comunismo. Uhum. Nós tivemos a OAB, nós tivemos a Igreja Católica, nós tivemos boa parte da imprensa, das grandes imprensas, como a própria Rede Globo, nós tivemos os empresários da época pedindo a intervenção dos militares, porque
ia virar um comunismo, e virando um comunismo, isso aqui nada era seu, era tudo Aham, deles. acabou. Acabou. Ah, rapaz, aí ela discutiu comigo, falando que não foi bem assim, porque ela tinha vivenciado e tal. E aí eu pedi a palavra de novo e falei, olha, professor, eu discordo porque eu não vivi em 64, não era vivo ainda, não tinha nem nascido, mas pelos livros de história, eu reparei que em 64 houve o maior impulsionamento do país. O país cresceu 50 anos em 5. Uhum. Porque nós tivemos as BRs, nós tivemos a Itaipu, nós tivemos a Ponte Rio-Niterói, Uhum. nós tivemos, inclusive, até a nossa terceira ponte deu início naquela época, de 70 e alguma coisa, foi no período militar. Então, nós tivemos muitos ganhos, né? Aham. Então, assim, de tudo não foi. Aí ou seja, aí começamos a debater. Aham. Naquilo ali, eu fiquei rotulado como o filho do coronel. Porque eu tava falando, defendendo os militares, enfim. Mas foi uma experiência gostosa, foi conflitante, Uhum. porque eu tive que mostrar o conhecimento que eu tinha, não poderia deixar de De mostrar o que falar. você sabia. Exatamente. Uhum. E também defender os meus valores cristãos. Isso é inegociável. Isso, concordo, respeito a fé de cada um, mas eu nunca negociei a questão cristã que há dentro de mim, né? Uhum. Então, eu defendi esses valores, como defendo os valores educacionais que eu tive da minha família, e espero também, com isso, defender outras famílias representando futuramente aí no parlamento aí do município de Vila Velha. Vambora. E depois que o senhor formou na guarda, né, passou a exercer ali a atividade, como é que foi essa constituição da guarda até hoje, tipo, as atividades que o senhor faz, né, que depois de várias turmas que chegaram foi estruturando, né, criando uma cadeia aí, como é que tá funcionando hoje, como é que funcionou no início? O início, ele é sempre muito difícil, porque muitas vezes as pessoas não entendem qual é o nosso objetivo. Então, quando a gente entrou na guarda, o objetivo era nos tornar conhecido pela população e nos tornar respeitado por aquela população. Quando a gente entrou, houve muito descrédito, porque as pessoas falavam assim, você vai botar um monte de cara armado na rua? Uhum. Rapaz, então era muito novo para a sociedade capixaba, Sim. porque nem Vitória era armada ainda. Sim. Vila Velha foi a primeira. Então ficou aquilo. Até então a gente vem trabalhando, recuperava um veículo, ajudava contra um assalto de ajudava numa situação ou outra, tal. E aí, quando aconteceu a paralisação da PM, ali foi um divisor de águas. Porque ali toda a sociedade reconheceu a importância de uma guarda armada. E estava implorando por socorro. Exatamente. E nós agimos na ausência da polícia militar naquele momento. Foi. Então, o que aconteceu? Não adianta você ter 200, 300 homens na rua se eles não tiverem arma. Sim. Porque o criminoso vai estar armado e eles não. E ele o não. que vai adiantar? Uhum. Né? Então, isso foi o divisor de águas no início, logo quando eu trabalhei. Outro fator é que quando a gente começa aí entra você trabalhar por paixão, né? Sim. Uhum. Então, quando você trabalha com amor, quando você gosta da profissão, você se apaixona por aquilo e não tem hora, não tem dia, tudo pra você, o que importa. É igual quando você tá namorando uma pessoa que você tá apaixonado. Você larga qualquer coisa, qualquer hora pra você estar com aquela menina. Aquele namoro de início que tá pegando fogo. Exato. Aí você fala assim, Patrícia, os seus amigos chamam, Patrícia vai ter um churrasco. Ah, não, cara, eu vou pra casa da minha namorada, que ela me chamou pra ir no shopping com ela. Então, você larga qualquer coisa, você esquece. E é assim que é na profissão. Então, você não tinha dia, você não tinha hora, você não tinha... Então, o que aconteceu? Quando você se dedica e você se apaixona pela sua profissão, você se destaca. É verdade. Porque você começa a produzir resultados. Sim. Você trabalha mais do que uma pessoa que está desmotivada. Você produz mais resultados, você adquire maior conhecimento, você busca maior motivação. Você coloca mais amor, né? Mais amor, e aquilo vai te destacando. Então, quando comecei a me destacar no trabalho, aí começou os ciúmes. Sempre tem. A disputa. A disputa, aí fala assim, aí muito trabalho, muita ocorrência, comecei a dar muita entrevista.
E aí, quando comecei a dar muita entrevista, comecei a aparecer demais. Sim. E quando você começa a aparecer demais, você começa A É incomodar. incomodar. a incomodar. E aí é aquele negócio, só tacam pedra em árvore que dá fruto. Exatamente. E aí começaram a tacar muita pedra. Uhum. E aí não me importei, continuei trabalhando e me destacando, né? E até hoje sofremos aí algumas retaliações de não poder colocar atividades na rede social. Não posso dar uma entrevista se não pedir uma autorização, mesmo que estejam trabalhando. Ou seja, as pessoas foram criando regras para tentar te podar, Sim. porque eles acham que o seu objetivo é político. Sim. E na verdade não era. Na E ser verdade, reconhecido na área que você escolheu. exatamente. Na verdade, o meu objetivo era me tornar uma referência, para quando a pessoa falasse assim, segurança pública, já lembrasse do Patrick. Sim. Uhum. Né? O meu objetivo era esse, ser um profissional reconhecido. Uhum. A questão política era algo que sempre foi latente no meu coração, porque desde pequeno sempre fui líder da juventude da minha igreja, Uhum. depois me tornei líder da juventude da minha denominação, depois no grêmio de escola, depois no DCE da faculdade, enfim. Então isso foi natural. Uhum. E hoje isso aflorou. Então, as pessoas perseguem mesmo, porque você não pode se destacar, porque cria Sim. ciúme. É. As pessoas poderiam se preocupar em também Crescer. né, e produzir. Opa, se não. deu Mas certo não, pra ela ele, tem eu vou que- fazer também, eu vou É atrás. mais fácil É. eu pegar o lugar do outro do que eu criar Exatamente. um pra lugar você. para mim. Exato. É verdade. É isso aí. E você começou falando assim dessa dor da guarda municipal, né? Então essa é a dor que vocês sentem hoje, Patrick? É essa desproteção, vamos colocar assim, né? É essa falta de uma lei mais justa, uma lei mais seca, uma lei que proteja mais a guarda municipal, não só a guarda municipal, a PM também, né? E outros órgãos que estão ali de frente com a guerra, de frente Isso. com os bandidos, vamos colocar assim, né? Na verdade, isso é um anseio de todas as forças de segurança. Não só a Guarda Municipal, mas agora a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal Uhum. e a própria Polícia Militar. Todas as forças de segurança precisam de que os parlamentares federais normatizam e criem e blindem ainda mais o ator de segurança pública. Sim. Uhum. Né? Porque você tem uma lei que é que eu tô falando. A cada dia as coisas estão assim, a criminalidade tem avançado. Por exemplo, as grandes organizações criminosas, elas patrocinam eleições, bocas de urna para Uhum. candidatos, para que cheguem lá, eles representam eles lá. Sim. Uhum. Só que eles não fazem isso de forma publicitária e aberta. Uhum. Nós sabemos que fazemos porque nós, entre linhas, a gente percebe isso e a Uhum. gente vê, né? Mas existe esse movimento. Então, por exemplo, quando você vê as pessoas agora querendo legalizar as drogas, Uhum. você quer ver as pessoas proibir o acesso de arma para o cidadão de bem. Uhum. Ou seja, nunca foi liberado o cidadão andar armado no meio da rua. Nunca Sim. foi. As Nunca pessoas foi. é que deturpam o que é lançado. Exatamente, nunca foi. O que foi liberado na época do governo passado era que você poderia ter o direito de ter a sua arma em casa para você se defender. Uhum. Mesmo assim, tem todo um requisito para ser cumprido. Tem todo um requisito a ser cumprido e a sua ficha tem que ser uma ficha limpa, Onde? porque se você tiver uma mancha, você não consegue. Então, assim, tem toda uma regra, não é fácil, né? E aí, o que acontece? Você vê liberação das drogas, você vê a proibição de você ter o direito de andar, de você ter a sua arma em casa, você vê agora eles querendo liberar a questão do aborto, Uhum. né? Que são assassinato de crianças. Você tem, agora, eles definiram uma quantidade que, se você for preso por estar usando drogas num lugar público, eles o Poder Judiciário liberou uma quantidade de que aquilo é permitido. Até tantas gramas você pode estar utilizando. Uhum. Gente, deveria ser tudo proibido. Se você quer acabar com o crime, você tem que... Uhum. Coibir de todas as maneiras. Então, mas aí, que a gente que está nesse cenário
de segurança pública, a gente percebe que nada mais, senhores e minha senhora, nós estamos vivendo num teatro a céu aberto, porque se não houver droga, não vai haver o crime. Se não haver o crime, não haverá a delegacia. Se não haverá a delegacia, não haverá o fórum. Se não haver o fórum, não tem um promotor. Se não tem um promotor, não tem um juiz. Se não tem um juiz, não tem justiça. Então precisa disso aqui acontecer para o sistema funcionar. Então a gente vive, porque com toda a tecnologia, pensem comigo, que nós temos, com toda a estrutura policial que nós temos, quando um crime acontece aqui, pode demorar anos, mas uma hora eles descobrem. Sim ou não? Sim, Sherlock Holmes tá aí. Exatamente, exatamente. Ah, Marielle, mataram Marielle, mas deram um jeito e descobriram. Sim. Você acha que eles não descobrem de onde que sai essa droga? Você acha que se eles não quisessem descobrir e acabar com isso, eles já não tinham acabado de descoberto isso? Que é o mal, aí, né? que é o mal da humanidade? Então, gente, assim, infelizmente a gente vive num teatro. É um mercado, né? É um mercado. E assim, quando a gente traz para o lado político, é isso. Se você vê, as pessoas querem proibir o jogo do bicho porque o jogo do bicho é uma contravenção. Ok, o jogo do bicho é uma contravenção, mas querem liberar as drogas. Ah, peraí. É uma peso duas medidas. Não, você proíbe o jogo do bicho, mas o Sporting Bet, os sites de aposta agora que estão influenciando os campeonatos de futebol, isso pode. Então, assim, peraí. Ou é sim, sim, não, não. Entendeu? Ou proíbe tudo ou libera tudo. Então, assim, a gente vive numa situação muito complicada. E eu tô entrando nessa seara, que é a questão política, por entender que chegou o momento, né, da maturidade com relação a isso na minha vida. Entender também que quando a gente se coloca diante de Deus para a gente ser representante num ato assim, é uma responsabilidade muito grande. E tenho orado a Deus, pedindo a Deus que, se for da vontade dele, estou à disposição. Mas se não for, com certeza ele irá me encaminhar para algo que ele deseja, que eu estou aqui para cumprir aquilo que ele quer. E você falou que tem palestrado sobre a segurança no trânsito, né? O que você traz de informação para os nossos ouvintes em relação a isso? Que é interessante. O nosso trânsito é caótico, né? Com relação à segurança no trânsito, nós instruímos, por exemplo, nós temos diversos relatos de pessoas que já tiveram sido rendidas ao sair de casa e ao chegar. Ontem mesmo a gente estava vendo uma matéria no jornal que uma família em Vila Velha estava chegando em casa por volta de umas 20 horas e, desatentos, tirando as coisas do carro, tirando as crianças, a mala, aquela coisa toda, chegou 2 caras de moto, foram, renderam e levaram o veículo deles. Graças a Deus não houve vítimas. Nós tivemos outro caso de, às vezes, um cara que vai trabalha de moto, tá aguardando a esposa dele sair do serviço, e chegou um outro cara, estacionou a moto do outro lado, também roubou ele e levou a moto dele. Então são algumas distrações que a gente trabalha nessa palestra sobre segurança no trânsito. Como a pessoa deve agir, como a pessoa deve prevenir e se atentar. Vocês mesmos, vocês vão reparar que no calçadão da Praia da Costa ou em Vitória, se a pessoa estiver mexendo no celular enquanto está andando, se passar um cara de bicicleta, leva na hora. Então as pessoas estão muito à vontade. Sim. E isso, assim, preocupa, porque realmente não deveria ter isso, não deveria, mas vivemos no Brasil, gente. Sim. Então, assim, não é Europa, né? a gente precisa tomar os devidos cuidados. Eu trabalho sobre isso. Na parte do trânsito, eu também ministro palestras sobre o tema do Maio Amarelo, que é instituído naquele ano. Esse ano, por exemplo, é sobre a paz no trânsito começa por você. Então, vocês já ouviram falar naquele ditado, que gentileza gera... Gentileza. Exatamente. Então, se eu for gentil no trânsito, eu vou evitar os conflitos. Na minha palestra, eu mostro que o Brasil é o país que mais mata no trânsito na América Latina. É mesmo? Nós somos o país da América Latina que mais mata
no trânsito. E aí é o seguinte... Eu não sabia disso. No Brasil, morre mais gente para o trânsito do que pela arma de fogo. Quando você diz que morre mais gente pelo trânsito, eu falo pessoas de estupim curto, vamos colocar assim, que Não só na questão da arma de fogo no trânsito, mas também questão de acidentes de trânsito. Então, por exemplo, as pessoas morrem por conta dos acidentes, as pessoas morrem por causa de assaltos ou tiro que acontece no trânsito, as pessoas morrem por conta de algum outro fator. Então, mortes no trânsito mata mais do que arma de fogo isolado. Então, o que acontece? O Brasil, além dos acidentes de trânsito, detectou, através do Observatório Nacional, que é o que cuida aqui do trânsito no Brasil, que as discussões e as brigas no trânsito aumentaram. Então, como se não bastasse já a má condução dos veículos, a falta de cuidados, a gente ainda tem que lidar com violência de discussão, de bate-boca. Que poderiam ser evitados. E poderiam ser evitados e, consequentemente, diminuiria as mortes no trânsito. Aí eu separo e falo assim, mas por que isso acontece? Acontece por simples fatores. Você tem problema na sua casa, às vezes com o seu marido, com a sua esposa, às vezes você tem problema de relacionamento com o seu filho, às vezes algum parente seu, ou até mesmo você está passando por uma depressão, às vezes você está com algum problema no trabalho, alguma perseguição, aí junta dívida. Aquilo tudo. Então, quando você tem os seus problemas normais e vai para o trânsito, você... às vezes está dirigindo ali, mas a sua cabeça está longe. E às vezes você dá uma fechada em alguém, às vezes você ultrapassa o semáforo vermelho, às vezes você não permite uma pessoa atravessar na faixa de pedestre por distração, por você estar com a mente longe. Então, isso é uma causa muito importante que precisa ser trabalhado, porque às vezes a pessoa comete um erro com você no trânsito, não é porque ela quer, porque simplesmente aconteceu devido a esses fatores. Agora, você tem duas situações. Você tem aquela situação que você comete o erro com uma pessoa e às vezes a pessoa fala assim, poxa, você comete o erro com a pessoa e você mesmo fala, olha, perdão, desculpa errei. Aí até acalma outra pessoa já. Isso, aí você quebra a pessoa. Ou você tem aquela situação que a pessoa comete o erro com você, e você já vai e você já vai assim, feroz, aí a pessoa fala, não, errei, aí ela te quebra. Ela te quebra. Aí você, não, tudo bem, então você tira por menos. Porque a discussão de quem tá certo e de quem tá errado não vai adiantar. Não vai levar a nada. Porque você não vai convencer a pessoa ali. Não vai. Aconteceu, né? E já aconteceu. Então a gente precisa muito trabalhar a questão da boa vontade, da benevolência, do perdão, da desculpa, de você tentar sempre tirar por menos. E isso eu trabalho nas minhas palestras de trânsito também. Certo. E trazendo isso tudo junto agora, um pouquinho do patrulhamento, com a política, com a justiça, juntando isso tudo, essa segurança, né, que é principalmente o tema de palestra, tem ocorrido bastante que a atuação das guardas no policiamento ostensivo tem gerado prisões, né, e essas prisões, elas têm sido julgadas improcedentes por conta da não constitucionalidade da atuação ali da guarda municipal, né? Então, como que tem funcionado isso? Como que tá sendo o dia a dia dessa vivência aí, desses julgados na vida de todo mundo aí, da guarda? Olha, a gente passa por umas dificuldades que eu vou te falar. Por exemplo, tem situações que a gente leva uma determinada situação para a delegacia, chega lá o delegado dá esporro no guarda. Fala assim, cara, você não pode fazer isso porque a lei diz isso. Aí você fala, mas doutor, ele fez tal coisa. Não, mas não pode porque a lei diz que você não pode fazer isso. Então, assim, eu vou tentar encontrar alguns exemplos, mas geralmente isso acontece assim, logo quando a gente está no início da carreira. Sim, né? Que está naquele vapor ali, né? Isso. Então, com relação à constitucionalidade, qual é um problema que a gente enfrenta? Veja bem, aconteceu um fato e você teve que agir. Ou seja,
O cidadão ligou pro telefone da guarda e ele não quer saber se é guarda, se é polícia, se é policial federal, se é polícia civil. Ele quer o problema resolvido. Ele quer o problema resolvido. E a guarda municipal, ela é a primeira a chegar em todas as ocorrências porque ela está mais próxima da sociedade. Aham. Então, numa cidade como Vila Velha, você tem pontos onde que se você passar, você vai ver sempre o Muito guarda. distribuído. Você vai sim. passar na Glória, você vai ver. Você vai passar na Lindenberg, você vai ver. Você vai passar na Praia da Costa, você vai ver. Santos Dumont, você Santo vai ver. Dumont, você vai ver. Você passar no centro de Vila Velha, na pracinha, você vai ver. Sim. Então, em cada lugar, você tem uma viatura patrulhando Sim. naquele momento ali, ou ela está fazendo um PB, que é um ponto base, que a gente chama. O que acontece? Aconteceu, passou um rádio, aconteceu uma situação e passaram o rádio pra a gente em 5 minutos chega até o local. Sim. Então, qual é o cuidado? E aí que entra a questão dos parlamentares federais e dos políticos, que é lutar e militar pela gente. Uhum. Porque não adianta nada eu chegar lá numa situação, entrou um bandido, o cara cometeu um crime, saiu correndo, entrou dentro de casa. Eu não posso entrar dentro de casa porque a lei não me permite. Cara, mas o cara cometeu um crime, tá em flagrante, você pode fazer. Pode, mas muitas pessoas não fazem, Uhum. com medo de serem retalhadas. Daquele Sim. receio. Porque fica naquela assim, a lei diz que eu não posso. Não, mas quando é flagrante, pode. Então o cara fica assim meio confuso, Sim. o cara não quer se arriscar. Até o dia que isso acontecer com um ente querido de um desses políticos. Aí os caras vão falar, realmente a gente precisa Tá na mudar hora a de lei. regulamentar, Então, assim, a regulamentação, até pouco tempo, nós começamos a questionar isso e chegou no STF e eu acho que foi o ministro Lewandowski, eu não lembro se foi o Lewandowski ou se foi o próprio Alexandre de Moraes que expediu uma liminar autorizando a ação do trabalho da Guarda Sim. Municipal até que seja regulamentado em projeto de lei, entendeu? Então, ou seja, é necessário. Em algumas cidades do Espírito Santo, a maioria, a guarda é armada, né? Praticamente, eu acho que quase todas as guardas municipais são armadas. Eu agora não me recordo se tem alguma que não seja. Mas, por exemplo, olha que discrepância. Você tem uma cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é uma cidade turística. Uhum. Só que o Rio de Janeiro está tomado pela criminalidade. Infelizmente. E aí o que acontece? Você tem uma guarda municipal, que são quase 5.000 homens, desarmados. Aí como é que você quer combater a criminalidade se você tem 5.000 homens desarmados? É desproporcional. Então, assim, se o Rio de Janeiro tivesse uma guarda armada, ela não ia acabar com a criminalidade, mas ia ajudar bastante. Era melhor ter do que não ter. Uhum. Então, vai muito por aquilo que a sociedade quer, né? Em Vila Velha, a gente tem um alto índice de criminalidade, mas a gente também tem um alto índice de combate a essa criminalidade. Uhum. Né? Só não fazemos mais porque você precisa dar boas condições de salário para o guarda, você precisa dar um bom descanso para o guarda, você precisa dar suporte psicológico, social, pastoral, sabe? Você precisa dar condições de saúde para esse guarda municipal. Se você trabalhar todas essas áreas, você consegue ter um pós, você consegue ter algo a mais que isso vai refletir no resultado do trabalho. Agora, se você não tiver, o guarda é um ser humano, não é uma máquina. E o que a gente vê é que eles estão carecendo disso. E pedem, né, para que aí os próximos gestores, nós estamos aí prestes a viver um período eleitoral, que possam olhar nesse sentido. Não adianta você dar uma viatura bonita, um fardamento bonito, uma arma bonita, se você não tem um salário digno. Né? Mas vocês querem... Já ouvimos falar de uma certa pessoa isso. Mas vocês querem ganhar mais do que médico. Não. Qual é a diferença? Qual é a diferença de um cara que salva uma pessoa no leito, né, de um hospital, e uma pessoa que salva na rua? Qual o peso, né? Qual o peso? Porque o médico salva vidas, né? Mas o policial também, né? Então, assim, uma hora eu posso estar na mesa de um médico, outra hora o médico possa estar na rua precisando de uma viatura. Exatamente. Então, assim, qual a importância? Não é que um tem que ser mais do que o outro, não é isso.
Eu acho que o médico tem que ganhar bem, mas eu acho que o policial e o guarda municipal Não é também que um tem que ganhar mais do que o outro. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu quero até dar parabéns, por exemplo, ao município da Serra, que é um gestor que surpreendeu, que foi o Sérgio Vidigal. Ele valorizou o guarda municipal. Então, hoje, o guarda municipal da Serra, inicial, ele ganha R$10.000. Você ganhar R$10.000 numa profissão hoje, de segurança pública, às vezes é o quê? Um tenente do exército ganha isso inicial? Não, né? Não, começa na fase uns 7, 8 aí. Pois Tem uns Tem os descontos, tem descontos. os adicionais, mas Pois acho é. que chega nessa faixa aí. Pois é. Então, eu geralmente acho que um PRF, mais ou menos, Por ganha. aí Acho também. que é GF6, isso aí. mais ou menos por aí. Então, assim, o da Serra valorizou. Vila Velha não ganha nem a metade disso. Né? Entendi. Então, assim, parabenizar, né, o gestor, Uhum. que não é da área da segurança pública, ele é médico, Uhum. mas valorizou o corpo de segurança pública. É visão. Sim. Eu acho que isso depende de ideologia. Eu acho que isso é visão do gestor. E hoje Serra está batendo altos índices de combate contra a violência. Mas hoje, Patrick, até te perguntando, você que está na área há tanto tempo, hoje nota-se a presença da Guarda Municipal em Vila Velha muito forte, o que não se notava há muito tempo atrás, né? Uhum. E aí, até te peço para você esclarecer essa dúvida para a gente, da diferença da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Porque tem muitos ouvintes que não sabem a diferença de um para o outro. É aquilo que você falou, só que é o problema resolvido. Então, explica para a gente essa diferença da Guarda Municipal e da PM. Então, a Guarda Municipal, são agentes de segurança pública e de trânsito que cuidam basicamente de limites da cidade. Então, em Vila Velha, a Guarda Municipal são pessoas da Prefeitura de Vila Velha que estão armados para proteger e zelar o patrimônio da cidade. Praças, escolas, postos de saúde. Além do mais importante, que é o maior patrimônio de Vila Velha, é o próprio cidadão de Vila Velha. O policial militar, ele é uma tropa armada do governo do Estado do Espírito Santo, que está em todo o Estado do Espírito Santo. E aqui em Vila Velha, ele está basicamente representado pelo 4º Batalhão e pelas suas companhias independentes. Então, eles cuidam da questão ostensiva, né? Também da questão de acontecer o crime, eles já vão até o local também. A Guarda Municipal, diferente da Polícia Militar, ela trabalha mais na prevenção. Ela está ali ostensivamente para que não venha acontecer tal crime. Mas acontecendo para tal tentar crime, inibir, né? De Exato. certa forma. A Polícia Militar, ela entra em ação, né? A gente, na parte do trânsito, trabalha na fiscalização urbana da cidade e a Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, trabalha na questão de fiscalização a nível estadual, como lei seca, combate às drogas, vistoria, essas coisas, né? Entendi. Mas por que hoje se vê mais guardas municipal do que policial militar? Porque com o avanço da Guarda Municipal, a Polícia Militar vai se dando uma recuada e tentando se alocar em locais onde que maior tem esse necessidade. atendimento, né? Exatamente. E aí, por isso que se vê mais guardas municipais visíveis na cidade do que a Polícia Militar, mas é por questões de estratégia, para que não só a guarda se posicione melhor no município, como também a Polícia Militar pode ser deslocado para um lugar onde que realmente tenha maior necessidade, visto que nós trabalhamos a prevenção e eles trabalham mais a questão do policiamento ostensível, diário, de rondas e tudo mais. Entendi. Legal. Recentemente também eu tenho acompanhado através do Instagram de um colega do Exército, o Zioto, comandante da Guarda de Ouro Branco agora. Um abraço aí. E ele tem falado, eu tenho visto pelo Instagram dele, um projeto para instituir a Polícia Municipal. Você sabe falar alguma coisa assim pra gente? Se tem alguma coisa circulando aqui entre o nosso meio também, no nosso estado? Isso, o que acontece? Existe... tudo é um processo de maturidade e um caminho a ser seguido, né? Antigamente existia a Sejus. O que era a Sejus? Eram servidores que trabalhavam em presídio, né? E eles eram agentes de segurança, mas que trabalham na parte prisional. Então, eles entenderam que se eles se tornassem polícia penal, eles ganhariam alguns benefícios como aposentadoria especial,
melhores condições de trabalho, o status ia melhorar por questões de serem polícia, então alguns dilemas com relação ao armamento, posse de arma, cautela de arma, enfim, vários benefícios, né? E aí eles fizeram um trabalho inteligente de usarem parlamentares que pudessem propor um projeto na Comissão de Segurança e depois na Comissão de Constituição e Justiça para que eles pudessem se tornar de agentes da Sejus, se tornassem polícia penal. E aí a Guarda Municipal quer seguir o mesmo caminho. A Guarda Municipal quer deixar de ser Guarda Municipal e se tornar uma polícia municipal, como é nos Estados Unidos, né? Sim. Nos Estados Unidos, as polícias... lá não tem policial militar, né? Lá a polícia é chamado muito de polícia local também, né? Isso, os xerifes, os condatos ali. Então, assim, a gente quer se tornar de guarda a ser policial municipal. Por quê? Porque aí você acaba com o dilema da inconstitucionalidade. Sim, muda as atribuições, muda né? as atribuições, muda a responsabilidade, muda o status e muda talvez até o valor financeiro dessa remuneração, né? Então, o projeto não depende de cada município, não. O projeto, para que se possa vir se tornar uma polícia municipal, ela depende de um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto também, na verdade, o caminho é Comissão de Segurança, depois da Comissão de Segurança aprovado, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, e no projeto de Constituição e Justiça, ele vai para o plenário da Câmara dos Deputados, e enfim. Esse é o caminho. Como fez a Sejus e se tornou Polícia Penal. Então, feito isso, a gente acredita que já criaram, né, esse projeto, já foi encaminhado para a Comissão de Segurança da Câmara e agora está esperando lá na fila lá ser votado, porque vai ser uma coisa positiva. Mas aí depende de Brasília, não dos municípios, entendeu? Legal. Aí depois que for aprovado e Brasília der o ok, aí cada município vai se adequando, porque você tem uma adequação para que isso venha a acontecer, porque tem algumas exigências, né? E aí depois cada município, no seu tempo, vai conseguir fazer. Agora, como você dá palestras de segurança, Patrick, o que você pode passar para a população de Vila Velha que tem sofrido com constantes assaltos e sequestros nas saídas dos shoppings? Né, isso tem sido corriqueiro, alguns shoppings estão tomando algumas providências, colocando uma escolta na saída de cada estacionamento, mas nem todos aderiram a isso. Então, o que você pode passar para a população? Olha, a questão de insegurança é algo que acontece em vários setores, não é só no shopping, né? Sim. O shopping foi agora porque está em evidência, mas há muitos anos, por exemplo, na porta das igrejas, aos domingos, as pessoas são rendidas. A gente vê as pessoas sendo rendidas quando saem dos restaurantes, dos bares, e em umas ruas mais ermas, acabam se surpreendendo. Enfim, a insegurança é total. A gente não tem como, assim, colocar um guarda, um policial, um agente em cada porta de um estabelecimento ou em cada residência para evitar a criminalidade. A gente tem duas opções. A opção primeira é você primeiro ter a sua malícia, ter o seu discernimento, né? Bom, eu vou sair da academia e vou pro meu carro. Ô, fulano, tem como você me acompanhar até o local para mim não ir sozinha? Uma mulher prudente faria isso, né? Ou se não, você evitar de ficar mexendo no celular quando sai da academia ou da padaria, deixa na bolsa, deixa pra você mexer o celular em casa, entendeu? Alguns cuidados, dicas fáceis que a gente acha que é bobo, mas é o que funciona, né? Agora, a outra situação é que o que a gente precisa é de uma guarda municipal motivada. A gente precisa de condições de trabalho. Muitas vezes, não falo só de Vila Velha, tá? Tô falando de todo o estado. No geral. Às vezes, como é que se fala? A intimidação daquele funcionário público a trabalhar, isso te deixa num ambiente de estresse muito grande. Então, quando você
quando você inibe um guarda municipal, um policial militar a agir, você tá assim desmotivando o cara, você tá perseguindo o cara. Uhum. Isso é uma certa, tem até uma palavra que a gente usa que é constrangendo Sim. ele. Aí o cara não quer produzir, Uhum. não quer trabalhar à noite, prefere trabalhar de dia, só vir cumprir um horário e ir embora, Uhum. entendeu? Então, Não vai assim, ter aquela dedicação, né? não vai ter aquela dedicação. Por quê? Porque ele é perseguindo no trabalho, pra que ele vai fazer alguma coisa? Uhum. Se ele tenta fazer o certo, ele é punido. Então, Exato. Aí, se ele se destaca, a chefia dele persegue. corta. Então, o que eu vou fazer? O cara vai, ele deve pensar assim, né? Uhum. Isso não é só Vila Velha, não, tô falando do estado todo. Uhum. O cara vai trabalhar, mas, tipo assim, Cumpriu o tabela de cal. desmotivado, entendeu? Então, assim, você vê isso. Com relação aos estabelecimentos privados, ali é a responsabilidade de cada um. O shopping tem a sua segurança particular. Uhum. Então, a segurança do shopping particular tem que funcionar Sim. de alguma maneira. Ah, mas saiu do shopping não é responsabilidade dele, mas até a porta do shopping é. Uhum. E o que ele tá fazendo em torno do shopping? Sim. Sim. Entendeu? Tenho certeza que se tiver um camelô que estiver trabalhando em torno do shopping, eles vão lá e vão inibir o Vão cara. tirar ele de lá. Mas por que quando é um bandido ninguém fala nada? É. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, a gente tem que cobrar da responsabilidade dos estabelecimentos. Entendeu? Uhum. Resumindo, gente, para que a gente possa ter um resultado melhor na segurança pública, você tem que motivar o ator e o agente de segurança pública. Como que você vai motivar? Aí vai depender de cada situação. Uns precisam de salário, outros precisam de condições de trabalho, outros precisam de suporte. Pô, não adianta eu trabalhar motivado, que eu ganho bem, vou trabalhar com um fardamento bom, com um armamento bom, mas a minha mulher tá com depressão em casa. Eu tô aqui, mas minha cabeça tá em casa. Sim. Será que a instituição tem algum psicólogo, Para dar um atendimento dar um atendimento a pra essa ele? família, a esse agente. Sim. É isso que o cara precisa. O cara precisa de estrutura como geral. Então, às vezes, não é só valor, né? É dinheiro. Às vezes é outra coisa. É aquilo. Condição no geral. Condição no geral. Isso aí. Então é isso, sabe? Então, pra gente tentar inibir essa insegurança em Vila Velha, a gente precisa motivar. Motivar o seu ator, o seu agente de segurança pública e aqueles locais que existem uma certa estrutura particular, eles também se posicionarem, né? Uhum. Para que eles possam agir, né? Hoje você falou um pouquinho do Patrick da Guarda Municipal, palestrante, pré-candidato, filho de militar. E não falou do Patrick, amigo, pai, esposo. Conta um pouquinho pra gente. Então, né? A gente só se preocupa com a... Então, eu sou casado com a Nívia, né? Nós estamos casados há 7 anos, vamos para 8. Nós temos 2 filhos, o Petros, de 3 anos, e o Bernardo, de 2 aninhos. Uma escadinha. Uma escadinha. São 2 pinga-fogo, pensa em 2 meninos com energia que bota aquela casa para baixo. Mas são uma bênção na nossa vida, são saudáveis, são alegres. O ambiente da minha casa, eu tento não trazer nada do que acontece fora para dentro da minha casa. Sim. Se eu briguei, se eu discuti, se eu tô triste, isso fica da porta de casa para fora, não trago para dentro. Dentro da minha casa é minha fortaleza, é meu ambiente de paz, meu descanso. Uhum. E a gente cria nossos filhos na igreja, na salinha, eles aprendem as histórias bíblicas, são crianças de um humor maravilhoso. Sempre que eu tô em casa, eu procuro fazê-los rir, cosquinha, brinco com eles, né? E saio, eu tiro um tempo, né? Eu quando não tinha filho, às vezes eu vivia muito pro trabalho, até eu e minha esposa, a gente não tinha tanto tempo um pro outro, porque ela também trabalhava. Uhum. Mas depois que veio os filhos, a gente decidiu que o final de semana a gente é um momento com a família, a gente tira esse tempo, é sagrado, sagrado, a gente... mas vai ter um aniversário, a gente vai, leva eles. Se não tiver nada,
naquele dia a gente vai pra praia, a gente vai pro shopping, mas é o meu momento com eles. Sim. Eu não troco nem aspirações políticas pelo tempo que eu tenho com a minha família. Porque minha família é tudo. Eu tive uma família maravilhosa, eu tive estrutura de um pai presente, de uma mãe presente, e eu sei o quanto isso é gostoso. É bom. Eu vi o sofrimento dos meus amigos que não tinham essa possibilidade, né? Que gostariam de ter, né? E, então, assim, eu valorizo muito isso. Então, a minha presença enquanto figura paterna da minha esposa, tudo é com a mãe. Mas o pai tem que estar ali do lado, sabe? É a presença do pai ali, né? Tudo é a mãe. A mãe é pra cá, a mãe pra lá, mas é o pai. Eles têm que olhar, eles têm que ver que o pai tá ali do lado, entendeu? Então, assim, é maravilhoso esse momento de família. E eu tento criar meus filhos ensinando eles um pouquinho de regrinha de trânsito. Já tá inserindo já. Isso, sabe? Ó, quando for atravessar, faz assim, faz assado, né? Criança tem que sentar na cadeirinha. Então, eu vou ensinando algumas regrinhas. E uma coisa que é muito fundamental, que não pode ter, é a educação espiritual delas. Sim. Então, quando você introduz a questão bíblica dentro da sua casa, você tem muito mais a ganhar. Porque ele começa a ter temor com as coisas de Deus, né? E a Bíblia diz que você tem que ensinar um menino no caminho que ele tem que andar, para quando ele crescer ele não venha se desviar. Então, assim, isso é o legado mais importante que eu posso deixar para os meus filhos, porque foi isso que meu pai deixou para mim. Legal. Entendeu? Patrick, eu queria te agradecer. Foi bom. Eu, Cassiano, toda a equipe aqui, te agradecer pela sua presença, né? Por você ter vindo aqui, dispor do seu tempo, do seu conhecimento, não só para nós, né, Cassiano? Mas para os ouvintes também que estão aí assistindo e que vão estar assistindo. Muito obrigada por você ter vindo. Esperamos receber você mais vezes, não só aqui no canal, mas também para um café. Quando estiver por aqui, é só falar, olha, eu tô chegando. Ó, eu que quero agradecer, assim, foi um podcast maravilhoso, me senti bem à vontade. Ai, que bom. Espero receber outros convites. Com certeza, já tá convidado. Ainda mais um sábado desse, ensolarado lá fora, do jeito que tá. Mas agradeço a presença de vocês. Obrigada. Pela oportunidade, tá? E estou à disposição, sendo como um guarda ou sendo como um futuro vereador. Espero Deus poder atingir esse objetivo. Amém. Ainda estou na pré-campanha, mas trabalhando para chegar lá. Em breve a gente trabalha para a gente chegar lá. Amém. Tá bom? Pessoal, obrigada. Muito Se você obrigado, não se inscreveu pessoal. no canal, inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.